Olá, boa tarde. Hoje, sexta-feira 13, você vai ver a eliminação do Flamengo da Libertadores. Criou-se uma expectativa de nós termos que ganhar os 2 jogos fora e não ganhamos. Poderíamos ter empatado pelo menos um e hoje com aquele 1 ponto nos dava a classificação. Paulistão, São Paulo e Corinthians desembarcam e as atenções voltam para o estadual. Briga pela primeira posição continua acirrada. O jogo contra o Linense é um jogo importante também, que nos dá a primeira colocação. Temos o último jogo, então o pensamento é de fazer bem, fechar bem esse primeiro turno aí com a grande vitória lá, respeitando a ponte, sabendo que é um jogo difícil. E futebol tudo pode acontecer, então temos que fazer a nossa parte. Já no Carioca, Botafogo enfrenta Boa Vista no domingo rumo à liderança. E com uma novidade, Briner no lugar de Antônio Carlos. Não, minha cabeça está tranquila. A gente sabe que Fábio e Antônio são os zagueiros titulares, mas a gente vem trabalhando aí por fora para quando aparecer a oportunidade a gente suprir a ausência deles. Taça Cidade de Manaus, Rio Negro desce, Holanda sobe. Depois do 3-2, o time do Rio Preto da Eva assume segundo lugar. E mais, se os homens estão eliminados, as mulheres ainda representam o estado. Veja daqui a pouco o treino das meninas do futebol para o jogo pela segunda fase da Copa do Brasil. Nós temos 2 grandes jogadores que estão jogando pela equipe de lá, que é a goleira Mira e a minha atacante baiana. Então. Fique ligado, o SBT Esportes já começou. O Flamengo foi da alegria à tristeza em 2 minutos, né? O rubro-negro fez a lição de casa, ganhou por 3-0, mas, depender de outro resultado a essa altura do campeonato não dá, né? É muito arriscado. E o Flamengo começou a cavar essa eliminação lá no jogo contra o Olímpia, no dia 15 de março. No geral, o Mengão teve um rendimento mediano na competição. Foram 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias, contando com a de ontem. Vamos ver então como foi a partida e a explicação de Joel Santana para a eliminação. Se o jogo fosse na casa do Equador e o Omelec fizesse gol, até se ele fez ele mais fora de casa fazer um gol aos 48 minutos. Quem sou eu, um ser humano, pode explicar? Os deuses do futebol pode explicar melhor do que eu as situações que aconteceram. Joel, mas a classificação não foi perdida ontem, e sim nos jogos passados. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos contar agora a história da partida de ontem. Logo no início, o Ronaldinho mostrou que iria brilhar. O camisa 10 dá bom passe para Love, que bate com perigo. Mais Flamengo, Botinelli bate escanteio e o Wellington desvia de cabeça, 1-0. Resposta perigosa do Lanús, Pavone passa para Valério chutar. Felipe faz grande defesa. Inspirado, Ronaldinho se livra dos marcadores e toca para David. O atacante não perdoa, 2-0. O rubro-negro só não foi para os vestiários classificado, porque no Paraguai o Olímpia vencia. Segundo tempo e outra boa jogada de Ronaldinho, que vai à linha de fundo e cruza. Luiz Antônio de primeira faz um belo gol, 3-0. O jogo termina, o Fla está fora da Libertadores, mas o placar eletrônico anuncia gol de empate do Emelec. Torcida comemora, mas a alegria dura pouco. Em seguida, o time equatoriano faz o terceiro e elimina os rubro-negros. No gramado, os jogadores desolados. Criou-se uma expectativa de nós termos que ganhar os 2 jogos fora e não ganhamos. Poderíamos ter empatado pelo menos um e hoje com aquele 1 ponto nos dava a classificação. Um momento de muita chateação, né? Em função principalmente desse comportamento maravilhoso que a torcida teve hoje, de comprometimento com a equipe. Agora é esquecer a Libertadores e pensar na Taça Rio. Domingo tem jogo contra o Americano. É triste, né? Vamos ver então como é que ficou a classificação do Grupo 2 depois dos jogos de ontem na tela.
Pela Taça Libertadores do Grupo 2, o Lanús lidera o grupo com 10 pontos e o Emelec vem logo em seguida com 9 pontos, então aí os dois classificados do Grupo 2. O Flamengo ficou em terceiro lugar com 8 pontos, seguido do Olímpia com 7. Então os dois aí eliminados da competição. Agora o Flamengo tem que focar no Cariocão, né? Ó, depois do intervalo tem Corinthians e São Paulo de olho nos jogos do Paulistão. E no Amazonense, Rio Negro perde a chance de voltar à liderança. É daqui a pouco, eu volto já.